pessoal dos 7º anos da Escola Leonor, tudo bem? Vocês já devem ter percebido que eu tô aqui na sala de vídeo da nossa escola, né? Então, se rolar algum barulho, algum carro aqui, eu peço desculpa porque vocês sabem que a nossa escola é bem barulhenta, né? Saudades de vocês. A gente está entrando numa fase agora muito importante da matéria e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É uma fase onde a história da Europa, que a gente vem estudando desde sempre, né? A gente passou boa parte do 6º ano e do 7º ano estudando história da Europa. E agora essa história vai se encontrar com a nossa história, com a história da América e com a história do nosso país também, tá? Porque a gente vai começar a falar das grandes navegações, ou também, né, conhecida como expansão marítima. Então é um assunto muito importante que tem toda a relação com o que a gente estava estudando sobre o Renascimento, sobre as transformações culturais, econômicas, religiosas, políticas que a Europa passou durante o comecinho da Idade Moderna, tá? É uma parte muito importante e a gente vai revisar um pouquinho as coisas que a gente viu até agora nos nossos roteiros de estudo e eu vou passar uns conceitos importantes para vocês hoje também, tudo bem? Vamos nessa? Vamos voltar lá. Idade Média caindo, feudalismo entrando em crise, a gente tem o Renascimento, a volta da importância do comércio, das cidades, a gente estudou isso no Renascimento comercial e urbano, a gente viu que teve toda a ligação com as cruzadas da Idade Média, com o comércio entre o Ocidente e o Oriente, e que as cidades que tinham sido largadas lá 1000 anos, né, durante a Idade Média, voltam a ter uma super importância. Junto disso, vem também o renascimento cultural e artístico, que a gente já falou também, mudança na arte, na forma de pensar, em valorizar mais o ser humano e os sentimentos, os valores, os pensamentos das pessoas passam a ter importância. Esses sentimentos, os valores humanos, eles tinham sido meio abafados durante a Idade Média, porque tinha que ficar meio muito religioso, seguindo só a Igreja Católica, e agora as questões humanas elas vão ser importantes também. Nesse meio tempo, a gente estudou semana passada, acho que no último roteiro, reforma religiosa, reforma protestante, principalmente com a figura do Martinho Lutero, né, o monge alemão que revolucionou a forma como a gente encara a religião. Né? O Lutero ele era um padre, um monge católico, ele não queria acabar com a Igreja Católica, ele não queria romper com a Igreja Católica, mas ele percebeu que a Igreja Católica vinha fazendo uma série de coisas que não eram legais, principalmente a indulgência, né? A venda do perdão dos pecados, para como se você comprasse um pedacinho do céu para você. Era mais ou menos assim, sabe? Você tendo dinheiro, você doava o dinheiro para a Igreja Católica e em troca vinha um documento assinado falando que seus pecados tinham sido perdoados e que você iria para o céu. Você poderia até comprar esse perdão para pessoas queridas que já haviam morrido e elas seriam perdoadas e a alma delas, sei lá, que estava lá no purgatório, iria para o céu, porque agora você comprou esse perdão. O Lutero vê que a igreja está muito focada em dinheiro e pouco focada na fé das pessoas. Ele fala, pera, não é para ser assim, né? E aí vem a reforma protestante, a reforma religiosa, depois a gente vai ter João Calvino, Henrique VIII, outras figuras também fazendo a reforma religiosa, mas o mais importante com certeza é o Lutero. Então a gente percebe o quê? Mudou a forma de economia. Agora a agricultura lá no feudalismo perde um pouco espaço e vem o comércio no lugar. Mudou a forma da arte, de imaginar na cultura, no pensamento das pessoas, mudou a religião e nisso muda a política também. No final da Idade Média a gente tem uma enorme crise, né, com uma enorme pandemia da peste negra que mata uma quantidade absurda de pessoas, uma crise de fome terrível que arrasa a Europa. Então a gente vai ter muitas revoltas camponesas, a população se revoltando, né, e os senhores feudais, que era quem mandavam, não estavam mais conseguindo controlar tudo. Nisso, eles começaram a pedir ajuda para os reis. Existiam reis durante a Idade Média, mas eles quase não tinham poder, porque o poder ficava nas mãos de quem? Dos senhores feudais e da igreja, né? E os reis, nesse momento, como está tudo tão confuso, os senhores feudais não estão dando conta, os reis começam a reunir de novo o poder para si, a concentrar de novo os poderes. E aí dá início ao que a gente chama de absolutismo. Todos os poderes político, econômico, militar, cultural, todos os poderes concentrados na mão de quem? Do rei. Então o rei tem poder absoluto para fazer isso. É uma nova fase política da história da Europa chamada absolutismo. Tem uma frase famosa
do rei, né, do Luís XIV, um rei francês, que fala: o Estado sou eu, ou seja, a França, o país, sou eu, são as minhas vontades. Isso resume bem o que é o absolutismo: todos os poderes nas mãos do rei, tá? Mas lembra que o comércio estava crescendo? E o comércio era feito por quem? Pelos burgueses, aqueles que moravam nos burgos, nas cidades. Esses burgueses, eles começaram a ficar muito ricos. E a nobreza, dona das terras, da agricultura, os senhores feudais, começaram a perder dinheiro. Então eu tenho a nobreza perdendo dinheiro, mas ainda estava no poder. Tinha o poder, mas não tinha mais o dinheiro. E a burguesia, que não tinha direito, não tinha poder, aumentando a sua riqueza. Até que os reis começam a fazer uma parceria com a burguesia, né? Já que eu tenho poder, você tem o dinheiro, vamos ver o que vai ser interessante para nós. E aí os caras resolvem partir para as navegações. Porque um detalhe, gente, a Europa é o continente mais pobre em recursos naturais que a gente tem, né? E naquela época, como que eu media o dinheiro e a riqueza de um país? Eu não tinha Banco Mundial, eu não tinha Bolsa de Valores. País rico e poderoso era país que tinha metais preciosos, principalmente ouro, prata. Quanto mais metal precioso eu tenho, mais rico eu sou. É o que a gente chama de metalismo. É um conceito muito importante. Os países queriam acumular metais preciosos. Eu quero buscar novas colônias, eu quero explorar territórios. Então, vem a questão das navegações. Vamos explorar o resto do mundo? É uma parceria, então, entre os reis absolutistas e a burguesia. E aí a gente tem a expansão marítima, também chamada de grandes navegações. Vou dividir esse vídeo em dois para não ficar cansativo. A gente tem aqui uma revisão do apanhado. No próximo vou explicar um pouquinho mais sobre as navegações especificamente, tá bom?